chegou a hora de exportar essas imagens para virar JPEG, que vão ser entregues para o cliente e que eu também vou usar esses JPEG para diagramar o álbum, né? Então eu vou selecionar todas aqui. E eu adoro acelerar o meu processo de vida. Então eu tenho presets de exportação que eu vou mostrar aqui para vocês. Porque eu não preciso fazer o processo de exportar de tal jeito todas as vezes. Então geralmente eu faço assim: arquivo, editar com o preset que eu já criei, blog com assinatura branca, editadas ou Facebook, enfim, o que for o caso. Então vamos lá mostrar? Exportar. Na minha opção de blog, eu digo assim, para salvar na mesma pasta da original, dentro de uma subpasta chamada blog. Pode nomear do jeito que você quiser. Internet, baixa resolução, anyway, como você quiser. Não peço para renomear, eu gosto que o RAW e o JPEG tenham o mesmo nome e eu não me importo com isso aqui. Nunca nenhum cliente deu bola, tipo, ai, tem um intervalo de 14 números aqui, cadê essas 14 fotos? Bobagem, pra que complicar o que a gente pode simplificar? JPEG, sRGB com a qualidade 80, não precisa ser 100, porque a gente está importando para a internet, né? Primeiro eu estou exportando, não importando, as de baixa resolução. Aqui eu peço para redimensionar. Este número fui eu que escolhi, baseado no tamanho do meu blog. Então eu peço para que o lado maior, aqui ó, long edge, da imagem tenha 914 pixels, porque o meu blog tem 914. Então, para não exportar duas vezes a mesma imagem, a que vai de internet para o meu cliente, porque eu coloco no meu pendrive uma pasta de impressão e uma pasta de internet, em alta e em baixa resolução, vão no mesmo tamanho das que eu posto no meu blog. Então eu exporto todas nesse preset de blog, depois eu escolho as que vão para o meu blog, mas já estão no tamanho perfeito, ao invés de exportar novamente as que eu for postar. Abri minha tela de exportação, aqui eu já tenho alguns presets que são as minhas pré-definições de exportação, né? É um pouquinho pessoal, cada um vai ter o seu pulinho do gato ali. Por exemplo, em blog branca, eu uso esse nome para saber qual a cor da minha assinatura, porque eu tenho mais de uma assinatura de foto, então eu uso cinza quando a foto predomina branca e quando a foto é colorida eu uso assinatura branca. Coloquei o nome no preset. Muito bem. Eu peço para ele ir na mesma pasta da original em uma subpasta chamada blog. Então os arquivos vão ficar os arquivos RAW e uma subpasta ali dentro da nossa pasta original que a gente criou antes. Então vai ficar muito mais organizadinho. Poderia ser internet, poderia ser baixa resolução, eu uso blog porque para mim funciona. Não gosto de renomear, mantenho o arquivo original, não tem problema. Esse UA eu coloquei na câmera, sem problemas. Em JPEG, qualidade 80. No quesito redimensionar, como é para o blog, eu uso o lado maior com 914 pixels. Porque o meu blog, aí você precisa ver o seu blog, né? O seu site, como funciona. O meu blog, ele tem 914 pixels no lado maior, nas fotos horizontais. Então eu já redimensiono certinho para o meu blog. 72 dpi, que é o padrão de internet. Um sharpenzinho aqui para a tela. Marca d'água. Eu criei previamente essa marca d'água, que eu chamei de assinatura branca. Depois eu posso até mostrar ali para vocês. E pronto. Mando exportar. Ele vai começar o processo aqui. E você vai ver que na nossa pasta, ele criou a nossa subpasta chamada blog e vai começar a criar os arquivos aqui. Aqui estão os nossos arquivos RAW, só os selecionados, tá? Eu tenho outras pré-definições de exportação. Por exemplo, cliquei aqui em exportar, Facebook. Ele mantém praticamente as mesmas coisas. Só que eu não coloco numa subpasta, geralmente eu jogo direto pro desktop, ele cria um arquivo que eu vou postar, e aí eu uso e depois eu jogo fora, eu não guardo esses arquivos em baixa pro Facebook. A diferença aqui é quase a mesma, mas eu uso, pode ser o long edge também, 2048 no lado maior,
Porque o Facebook especifica que com esse tamanho, ou poderia ser 960 pixels também, ele não vai precisar redimensionar. E aí você mantém a qualidade da foto, porque o Facebook não redimensionou para você. Pode ser 72 dpi também. Com assinatura, a mesma coisa. Ele só vai salvar o meu arquivo. E aí eu posto numa boa. Tenho também esse preset chamado Editadas. Aqui estão as imagens em alta resolução, que eu vou usar, eu vou mandar para o meu cliente, porque ele pode imprimir o que ele quiser, porta-retrato na casa dele, e são as que eu vou usar para diagramar o álbum. E são as que eu vou salvar para o resto da vida, que eu preciso guardar as minhas imagens JPEG em alta resolução. Lá na frente, quando passar uns 2 anos, eu me desfaço do RAW. Eu realmente me desfaço porque ele ocupa muito espaço e eu penso, você vai tratar essas fotos novamente 2 anos depois? Talvez não, então eu jogo fora. Eu jogo um bom tempo depois, porque muitas vezes eu volto a tratar uma ou outra imagem quando eu vou colocá-las no álbum. Então, assim, uma lâmina que precise que as fotos estejam encaixando na cena, mas algumas são PB e as outras não, como eu não gosto de misturar, eu volto no tratamento, ou deixo todas coloridas, ou deixo todas preto e branco, mas eu preciso voltar a tratar. Um bom tempo depois, 2, 3 anos, eu não vou voltar a tratar, eu já fiz o álbum dessa cliente, então eu jogo fora o RAW e mantenho só esse JPEG em alta. Então eu coloco numa subpasta chamada Editadas, também não renomeio, assim tá o RAW, a em baixa e a em alta estão no mesmo tamanho. JPEG com qualidade 100. Não redimensiono, mantenho a resolução da câmera com 300 dpi, qualidade bacana para impressão. E não uso marca d'água, então ele vai exportar em alta resolução. Eu vou dar um OK aqui, porque não tem problema fazer os dois processos ao mesmo tempo. Elas vão ficar as duas coisas exportando numa boa. Agora, eu tenho mais presets de exportação, por exemplo, editadas. Aqui é onde eu vou exportar todas as minhas fotos para impressão, que são as fotos que eu vou colocar no álbum, né? Ou mesmo vou mandar para o meu cliente para que ele possa imprimir porta-retratos na casa dele, enfim. Ele segue mais ou menos a mesma linha. Mesma foto da original, numa subpasta chamada Editadas. Não vou renomear, assim todos os arquivos ficam com o mesmo nome, tanto o RAW, quanto o JPEG em baixa, quanto o JPEG em alta, todo mundo com o mesmo nome. JPEG, qualidade 100, não vou redimensionar, aí ele vai ficar com a resolução da minha câmera, a máxima resolução que essa foto teria. 300 dpi, uma resolução para impressão, bacaninha, sem marca d'água, porque são as fotos para impressão, não há motivo para marca d'água. E aqui, finalizei. Antes de clicar em exportar, vamos criar um preset. Se essa for a primeira vez que você está colocando essas configurações, talvez você não queira fazer tudo de novo na próxima vez que você for exportar para impressão. Então eu clico aqui em adicionar, e ele vai perguntar qual é o nome desse preset. Aí você pode colocar aqui, ó, em impressão, o nome que você escolher. E vai criar o preset ali e numa próxima vai facilitar o caminho. Vamos mostrar? Aqui eu cliquei para exportar. Ele vai fazer os dois processos em alta e em baixa ao mesmo tempo. Elas vão ficar as duas coisas exportando numa boa. Agora é a hora que eu vou tomar um café, vou descansar. Quando tiver terminado, aí eu volto pro computador para diagramar esse álbum.